Oi, pessoal! Então, nossas aulas agora serão por aqui, né? Como passou um pouco do que a gente achava que seria o nosso retorno, de como seria isso, no primeiro momento só passei para vocês alguns exercícios de revisões, né? Mas como a gente sabe que não temos previsão para retorno, então agora a gente precisa seguir com o conteúdo. E para a gente poder seguir com o conteúdo, né, em ciências, eu tenho que dar algumas explicações para vocês, tenho que falar um pouco dos conteúdos. Então eu vou tentar fazer vídeos, né, mais breves, mais breve possíveis, colocando só os conteúdos, a parte que seja mais importante mesmo para vocês. Lógico, tem turmas ou conteúdos que eu não vou conseguir fazer isso, que são conteúdos, né, mais extensos, que precisam uma melhor explicação. Mas eu vou tentar, né, fazer vídeos o mais breve possível, justamente para, né, não ficar aquela coisa muito chata, muito tempo ali olhando um vídeo, porque eu sei que é difícil para eu estar passando o conteúdo para vocês ali no computador, sem ter a interação. Vocês sabem que eu adoro a nossa interação da sala de aula, eu gosto quando vocês participam da aula, eu gosto de quando vocês, né, falam sobre o que vocês conhecem daquele assunto. Então, eu gosto da nossa interação. E nesse momento, nós não temos isso. Então, acaba sendo bem difícil mesmo. Mas é a ferramenta que a gente tem, né? A ferramenta que eu tenho para poder ensinar um pouco a vocês e a ferramenta que vocês têm para aprenderem um pouco a nossa matéria. Aí, no nosso retorno, a gente vê, né, quais foram as dificuldades, o que ficou do conteúdo que vocês não conseguiram absorver. E nesse momento, pessoal, quando a gente tiver essas aulas, vocês deixem a dúvida de vocês, se tiver algum conteúdo que vocês não entenderam, professora, eu não entendi muito bem aquele conteúdo, que aí eu tento explicar de uma outra forma para vocês. Vocês podem mandar lá no grupo que a gente tem dos estudos, ou vocês podem mandar no privado. Mas acho que no grupo é legal porque talvez pode ser dúvida de um outro colega, e aí já tira a dúvida de todo mundo, tá? Então, nossas aulas serão assim, pessoal. Nesse primeiro momento eu estou, né, aparecendo para vocês no vídeo. Nas nossas outras aulas eu só vou explicar o conteúdo. Então eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, né? Sigam certinho o isolamento, pessoal. Que quanto, né, mais a gente seguir certinho, seguir à risca essa nossa questão da quarentena, antes a gente retorna para o nosso cotidiano, para o nosso normal, né? Acredito que tá todo mundo ansioso pro retorno, tá todo mundo, né, esperando muito esse nosso retorno. Então, eu tô morrendo de saudade de vocês. Espero que estejam todos bem. Então, beijos e vamos para nossa aula. Pessoal, vamos para nossa aula, então. Quem quiser acompanhar na apostila, a nossa aula é a partir da página 244, que nós vamos falar sobre a respiração. Então, vamos estar falando sobre o sistema respiratório, tá? Então, respiração, pessoal. Processo vital para os seres vivos aeróbios, né? A gente já viu esse conceito que são seres que precisam do gás oxigênio para respirar. É por meio dela que o ser humano obtém o gás oxigênio e elimina para o ambiente o gás carbônico. Então, é dessa forma que nós fazemos a nossa respiração. Absorvemos o gás oxigênio e soltamos, né? Liberamos o gás carbônico para o ambiente, tá? Então, o nosso sistema respiratório, pessoal, eu trouxe um esquema aqui para mostrar para vocês como que é formado o nosso sistema respiratório, tá? Então, ele é formado, aqui nesse desenho não tem, mas a formação, né, nosso nariz, então são chamadas narinas. Aí nós temos a nossa cavidade nasal, temos a faringe, a laringe, a traqueia, tá? Que é essa estrutura aqui que vocês estão observando, que é formada por vários anéis. Temos os brônquios, tá? Então, os brônquios ali, podem ver que da traqueia eles já se ramificam em dois, né? Então, nós temos o brônquio direito e o brônquio esquerdo. Nós temos os chamados bronquíolos, que são essas estruturas, são como se fossem essas raízes. Por isso que eles chamam o nosso pulmão de árvore bronquial, justamente por isso, ou árvore pulmonar. Por quê? Porque tem essas ramificações, né? Como se fosse uma árvore mesmo. Então, esses são os bronquíolos. Vocês conseguem observar, né? Como se fossem essas raízes. Aí nós temos o nosso pulmão, né? Na verdade, temos dois pulmões, o direito e o esquerdo. Nos pulmões, pessoal, a gente tem essa estrutura que é chamada de pleura, que na verdade é uma pele que recobre, né? Que protege o nosso pulmão.
nós temos o diafragma. Esse diafragma é o músculo que faz o movimento da nossa respiração, tá? E por último, lá no finalzinho dos bronquíolos, nós temos os alvéolos pulmonares. É onde acontecem as nossas trocas gasosas, tá? As trocas dos gases na nossa respiração. É dessa forma também que passa o nosso ar, né? Na verdade, o caminho que o ar ele vai passar para chegar até as nossas células, ele começa lá na nossa cavidade nasal, vai para a faringe, vai para a laringe, passa pela traqueia, passa pelos brônquios, passa pelos bronquíolos e termina lá nos alvéolos, tá, pessoal? Então, esse é o caminho que acontece para o nosso ar chegar até as nossas células, e a gente vai falar isso depois lá na respiração, tá, pulmonar. Com relação ao nosso nariz, pessoal, na inspiração é a primeira estrutura com a qual o ar entra em contato no sistema respiratório. Então, as narinas possuem pelos grossos que filtram o ar, removendo partículas e pequenos seres vivos que possam estar no ar. Entre as narinas existe o septo nasal, que divide as cavidades nasais em lados direito e esquerdo. E nós temos a cavidade nasal. Possui dobras em sua parede, as chamadas conchas nasais. Essas dobras aumentam a superfície de contato, permitindo que o ar seja aquecido, umedecido e filtrado. E logo depois o ar passa para a nossa faringe, então, número 3. Pessoal, o que acontece? A função, né, para que serve o nosso nariz? Então, é o primeiro momento, né, como eu coloquei ali para vocês, onde acontece a entrada do ar. Nós temos estruturas, né, temos funções para o nariz. O nariz não é somente a abertura, onde a gente tem o primeiro contato com o ar, mas a função que está relacionada com o nariz, principalmente, ele que faz o bloqueio. Então, esses pelos que a gente encontra ali nas nossas narinas, a função desses pelos é reterem toda a poluição, toda a sujeira que a gente tenha contato com o ambiente externo. Além do nariz, né, o que ele faz? Ele aquece o ar, ele umedece esse ar e ele acaba filtrando, como eu falei para vocês. Então, essas são as 3 funções principais do nariz. Então, é o que? Filtrar, umedecer e aquecer o ar. Então, seriam essas 3 principais relacionadas a ele. Outra coisa, pessoal, relacionado ao nariz. Por que a gente deve fazer a respiração corretamente? Qual é a respiração corretamente? É justamente quando a gente puxa o ar, que é chamada inspiração, e que a gente inspira esse ar pelo nariz, e quando a gente elimina esse ar, que é chamada expiração, a gente deve eliminar pela boca. Então, a gente puxa o ar pelo nariz e a gente solta o ar pela boca. Essa é a respiração correta. Por que a gente deve fazer a respiração correta, pessoal? Justamente para você utilizar todas as funções que o nariz tem. Se você fizer a respiração errada, você puxar o ar pela boca, isso quer dizer o quê? Você já está fazendo errado. A boca ela já não vai ter essa propriedade de fazer as funções que o nariz faz, de aquecer, umedecer e filtrar, principalmente. Né? Quem faz essa filtração do ar são os pelos que a gente encontra na nossa narina. Por isso que em dias mais secos, dias que, digamos, a gente sente que está mais poluído o local, a gente acaba tendo mais melequinha ali no nariz, tá? Porque acaba juntando mesmo essa sujeira, porque a função do nariz é filtrar, tá? Então é normal, é uma coisa do nosso corpo e é uma função, é algo importante ali. Então a respiração, ela sempre deve ser feita de forma correta, pessoal. Puxar o ar pelo nariz e eliminar pela boca, tá? Pessoal, então agora vamos falar da faringe e da laringe, né? Então, logo após o ar passar lá pelas nossas narinas, o que acontece? Esse ar, ele vai para nossa faringe, que é essa estrutura que a gente tá vendo aqui na imagem, tá? A faringe, pessoal, a gente já ouviu falar dela lá no sistema respiratório também. Quando eu falei pra vocês dela lá no sistema respiratório, eu falei que é uma única estrutura que a gente vai encontrar tanto no sistema digestório como no sistema respiratório. Porque as outras estruturas que a gente encontra, ela só faz parte daquele sistema, né? Ela não faz parte de dois sistemas. E a faringe a gente tem, no caso, nesses dois. A faringe, pessoal, é um tubo muscular que se inicia através da cavidade nasal e termina na altura da laringe, como eu falei para vocês. Como ela faz parte dos dois sistemas
né, tanto digestório como respiratório. No sistema digestório, ela leva o alimento até o esôfago, e no nosso sistema respiratório, ela vai estar levando o ar até a traqueia, tá? No caso, passando ali, né, pela faringe e levando até a traqueia. O que acontece, pessoal? Depois, né, dessa parte que nós temos da faringe, nós temos ali a laringe. Então, a laringe é um tubo, né, curto, no caso, vocês podem observar que é o número 4, então um tubo menor. Ele é formado por cartilagem, que se une à faringe e à traqueia, e em seu interior encontra-se uma abertura chamada de glote. Então, o que acontece? O que seria essa abertura chamada de glote? Então, é o local onde se encontram as pregas vocais, que são estruturas elásticas, que produzem o nosso som. Então, é ali na laringe que a gente acaba produzindo o nosso som, né, a nossa fala. Falando ainda, né, sobre essa glote, pessoal, é ali também que a gente encontra uma estrutura chamada de epiglote. Então, o que seria essa epiglote? Ela é uma estrutura que ela fecha, tá, a nossa traqueia. A nossa traqueia, como eu falei para vocês antes, lá, depois da laringe, o ar vai para a traqueia. Então, o que acontece? Como o sistema, a gente viu ali a faringe, né? Pode ver, eles estão todos próximos. Então, a gente precisa dessa estrutura da epiglote, que ela feche essa entrada aqui para nossa traqueia, tá? Então, o que acontece, pessoal? Ela fecha para que não tenha uma passagem de alimento, mas quando a gente está se alimentando e a gente está conversando ao mesmo tempo, o que acontece? Essa epiglote, ela acaba, digamos assim, acaba bugando, e ela acaba deixando passar alimento. Ela se abre no momento que era para ela se fechar, porque era para passar o ar, né? Mas não era para deixar passar alimento. E ela acabou, quando a gente está se alimentando, ela acabou abrindo. E isso faz o quê? A gente se engasgar, porque isso quer dizer que entrou alimento no local errado. Então, entrou alimento lá na nossa traqueia, passou ali pela nossa laringe, que não era para passar, né? Ali só passa o ar, só pode passar o ar. Então, é por isso que a gente se engasga. Pode ver que o engasgo, ele acontece assim, até você conseguir, né, tirar. Acontece muito com arroz, grão de arroz. Às vezes acontece com líquido. Quando acontece com líquido, geralmente o líquido ele sai pelo nariz. Por quê? Justamente o que eu falei pra vocês, ele entrou pelo local errado. O alimento, toda essa questão, e o líquido é para ele ir pro nosso sistema digestório. Então, da faringe é para ele ir diretamente lá pro nosso esôfago. Quando ele acaba fazendo um caminho errado, que ele vai lá pro nosso sistema respiratório, que ele entra lá na laringe, na traqueia, o que acontece? O nosso corpo, ele tenta eliminar aquilo. Então, por isso que a gente fica tossindo até você conseguir tirar aquele alimento do local errado, tá? Então, é por isso que é importante a gente não se alimentar e falar ao mesmo tempo, que é geralmente quando acontece o engasgo, porque daí essa epiglote, ela acaba abrindo e às vezes acaba passando ali alimento pro nosso sistema respiratório, tá? Pessoal, agora a gente vai falar da traqueia, brônquios, bronquíolos e pulmões, tá? Então, vamos lá. Nossa traqueia, então, é um tubo oco, localizado após a laringe. Suas paredes possuem anéis incompletos de cartilagem, na forma da letra C. Eles mantêm a traqueia sempre aberta, impedindo que ela se comprima, permitindo a passagem de ar. Então, o que acontece? A nossa traqueia, ela é formada, né, a gente consegue, quando a gente pega aqui no pescoço, que você sente aqueles anéis ali, é justamente a nossa traqueia, por onde passa o nosso ar. E esse ar, pessoal, essa traqueia também, ela é formada por cartilagem. É a mesma estrutura que forma a nossa orelha, né, aquela parte ali rígida, mais flexível da nossa orelha, e a parte aqui de baixo também do nosso nariz, tá? Então, essa traqueia vai fazer a passagem do ar lá para os nossos brônquios, tá? Então, o que acontece? Os nossos brônquios são regiões que se ramificam lá da nossa traqueia. Então, essa estrutura aqui, a nossa traqueia, ela se divide, né, em duas. Então, justamente essa estrutura que a gente está vendo que se divide em duas são os brônquios. E essas estruturas, elas continuam se dividindo, que aí são os bronquíolos que a gente encontra, tá? Que é toda essa estrutura aqui mais ramificada, né? São mais finos. E
também uma diferença é que eles não têm cartilagem, tá? Então, como a gente tava falando ali em questão da traqueia, com a formação da cartilagem, aqui nos bronquíolos a gente não tem essa formação de cartilagem, tá? E aí, pessoal, foi o que eu tinha falado para vocês, ó. Essa estrutura é chamada de árvore bronquial, justamente porque ela parece, né, ser uma ou árvore pulmonar, como eu tinha falado para vocês, justamente por essa ramificação, é como se fossem umas árvores. Pessoal, sobre os alvéolos pulmonares, então. Então, essas são estruturas microscópicas que nós temos. Elas possuem um tecido elástico. Graças a isso, elas fazem um movimento igual como fosse uma bexiga ou um balão, então de se encher e esvaziar, né, nesse momento, quando tem a entrada e a saída do ar. E os alvéolos, a gente vai falar um pouquinho na frente como que acontece essa questão da respiração, das trocas gasosas, e ela é formada por capilares, são vasos sanguíneos bem fininhos, que é o que ajuda a fazer essas trocas gasosas, né, levar todo esse gás oxigênio lá para a nossa célula do sangue e fazer essa transferência que nós temos ali, então, do sistema respiratório lá para o nosso sistema cardiovascular, que é o outro sistema que a gente vai estar falando então um pouco mais para frente. Então, lembra que eu falei para vocês? Essa estrutura dos alvéolos são estruturas microscópicas que nós temos lá no final de todos os bronquíolos, tá? Então, nós temos aqui os bronquíolos, que são estruturas fininhas, que a gente já tinha visto, né? Aqui tá aumentando para a gente observar. E aí, no final de todos esses bronquíolos, nós temos esses alvéolos para fazerem essas trocas gasosas, tá? A gente já vai falar um pouquinho mais dos alvéolos para frente. Então, como ocorre a respiração? A respiração, ela ocorre pelo que a gente chama de ventilação pulmonar, que é o movimento do ar do ambiente passando pelas cavidades nasais até os alvéolos pulmonares e seu retorno para o ambiente. Então, a ventilação pulmonar, que é a nossa respiração, ela é feita justamente dessa forma. Quando a gente absorve o gás oxigênio e a gente elimina o gás carbônico. Movimentos respiratórios, então, pessoal. Então, nós temos a inspiração, que é a entrada do ar no sistema respiratório até atingir os alvéolos pulmonares. Então, na inspiração, a gente tem a absorção do gás oxigênio e na expiração é a saída do gás, a saída do ar do sistema respiratório para o ambiente. E aí a gente tem a eliminação do gás carbônico, tá? Pessoal, o movimento que a gente acaba fazendo na nossa respiração, né, a gente consegue observar o nosso tórax, ele se movimentando na nossa respiração, tudo vai depender como que tá essa forma, né? Se a gente tiver que respirar mais rápido, fazendo algum exercício físico, você vai conseguir observar melhor. Se você estiver em repouso, esse movimento, ele é mais sutil, ele é mais lento. Tá? Então, esses movimentos do ar ocorrem pela diferença de pressão e pelo auxílio dos músculos do diafragma e intercostais que nós temos. Então, os músculos intercostais, eles localizam-se entre as costelas. Então, vocês podem observar aqui, esses são os músculos que ajudam nessa movimentação. A nossa costela, pessoal, a função dela, essa parte torácica que nós temos, é justamente para proteger os órgãos vitais que nós possuímos, pulmão, o coração, está tudo relacionado. O diafragma localiza-se abaixo dos pulmões e separa a cavidade torácica do abdômen. Tá? Então, aqui embaixo a gente encontra esse diafragma, também então uma parte muscular que vai fazer esse movimento da nossa respiração. As trocas gasosas, pessoal, que eu falei para vocês que a gente ia falar mais sobre os alvéolos, né? Então, vou ler para vocês ali, depois eu faço um resumo no final sobre essas trocas gasosas. Então, no número 1, que é essa imagem que nós temos aqui. Então, ao redor dos alvéolos pulmonares existe uma rede de vasos capilares, responsáveis pelas trocas gasosas. Foi o que eu tinha falado para vocês, né? Então, aqui o que vocês estão observando em azul e vermelho são justamente os vasos capilares. No 2, pessoal, no 2 a gente tem a flechinha aqui, ó, passando esse ar que nós temos aqui, esse gás, oxigênio, né, da inspiração, passando lá para a nossa célula sanguínea, que são as hemácias. Então, lá no 2.
Parte do gás oxigênio inspirado na etapa da ventilação pulmonar atravessa as paredes dos alvéolos e vasos capilares, entrando na corrente sanguínea. No sangue, o gás oxigênio é transportado para o resto do corpo por meio de células sanguíneas, chamadas hemácias. Então a gente vai estudar depois sobre o sistema cardiovascular, porque eles estão muito relacionados ao sistema respiratório e ao sistema cardiovascular, que nós temos células sanguíneas, que são chamadas de hemácias, que são justamente elas as responsáveis pela nossa oxigenação, né, com relação ao nosso corpo. Então, elas que fazem esse transporte do gás oxigênio, tá? E na 3, ao mesmo tempo, o gás carbônico, que é a flechinha que nós temos aqui, a rosa, presente no sangue, atravessa as paredes dos capilares e dos alvéolos e retornando ao pulmão. O gás carbônico é expelido do corpo pelo processo de expiração. Então, é dessa forma que a gente tem, então, as nossas trocas gasosas, como eu falei para vocês. Trocas gasosas por quê? Você absorve o gás oxigênio, mas você não elimina o mesmo gás, você elimina o gás carbônico. Então, por isso que é falado troca, você troca um gás pelo outro, tá? Então, justamente por isso que é chamado assim. Pessoal, com relação ao nosso sistema respiratório, é isso, né? Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que vocês, seja lá no exercício ou na atividade que a professora passou para vocês em folha anexa, tudo que vocês tiverem dúvida, ou vocês perguntam lá no grupo, que às vezes pode tirar dúvida de outro colega que também tem a mesma dúvida, ou vocês mandam lá no privado, tá bom? Então, beijo para vocês, pessoal, e bons estudos!